Olá, eu sou Antônia Márcia e este é o Agenda Econômica. Desde que entraram em massa no mercado de trabalho, as mulheres ganham sistematicamente menos do que os homens e ficaram longe dos cargos executivos. O trabalho de lideranças feministas conseguiu colocar na legislação punições para empresas que pagam salários menores para mulheres. No serviço público, essa diferença salarial formal não existe mais, mas os cargos de chefia, coordenação e comando ainda são majoritariamente ocupados pelos homens. Agora, um grupo de servidoras públicas de Brasília quer alcançar a paridade com os homens também nesses cargos. Neste Agenda Econômica, eu recebo a diretora de temas transversais da Secretaria de Orçamento do Ministério do Planejamento, Elaine Xavier. Elaine, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço, Márcia, o convite para participar do programa. Elaine, a gente vai falar, aqui no programa de economia. Você é uma funcionária da área de planejamento e orçamento e vocês criaram um grupo muito interessante que chama Elas no Orçamento. E foi a partir daí que vocês começaram esse trabalho. Conta um pouquinho para a gente sobre esse momento agora de vocês, que o grupo quer, então, que as mulheres no Poder Executivo também estejam nos cargos de comando. Então, a iniciativa do Elas no Orçamento, ela surge justamente dessa percepção de que a gente tinha muitas mulheres muito bem qualificadas, mas que nunca tinham oportunidade de ocupar cargos de liderança no Serviço Público Federal. Então, quando a gente começou a perceber que isso não era um problema individual, mas que ele se repetia, a gente resolveu organizar de forma coletiva esse trabalho. Então, a ideia do grupo inicialmente era juntar mulheres bem qualificadas da área de finanças, tanto do governo federal quanto dos estados e municípios, e a gente pensar de que forma que a gente podia mudar essa realidade, Depois da eleição do presidente Lula, como ele tinha essa agenda da igualdade de gênero, então a iniciativa se articulou para que a gente pudesse aproveitar esse momento de troca de governo e você ter mais mulheres ocupando cargos de liderança na administração pública federal e também que esse movimento se estendesse para estados e municípios. Agora, Elaine, essa questão vamos voltar um pouquinho na questão do salário. Teoricamente, no serviço público, a questão dos salários já está resolvida. Você não tem pessoas na mesma função com salários diferentes. Na iniciativa privada, essa questão ainda não foi resolvida, embora exista lei. Tanto que tem uma nova lei para aumentar, prevendo punições maiores. O que você acha que é preciso? A lei vai bastar ou você tem uma mudança cultural aí ainda? Não, eu acho que a lei é um passo importante, porque, como disse o presidente e a ministra Tebet, nessa semana, você coloca explicitamente a obrigatoriedade, de pessoas, homens e mulheres, exercendo a mesma função, receberem a mesma remuneração, mas eu acho que a lei não dá conta de todo o problema. E aí, isso tem algumas razões, Primeiro, porque você tem culturalmente uma percepção de que as mulheres, como não são chefes de família, como tem essa ideia ainda, do homem ser o provedor da casa e a mulher, na verdade, ter o papel do cuidado, você acha que o salário é uma coisa complementar. O salário feminino dentro do espaço doméstico seria uma renda complementar. Então, essa visão faz com que se tenha, no caso das empresas, a justificativa cultural para você pagar menos para as mulheres da empresa e isso não gerar nenhum tipo de mal-estar ou discussão. Mas essa iniciativa da lei ainda é insuficiente, não só por essa questão cultural, mas também pelo fato de hoje boa parte das mulheres se encontrarem no mercado informal de trabalho. E essa lei alcança apenas as mulheres que estão no mercado formal de trabalho. Então, a gente precisaria ter uma iniciativa para formalizar o trabalho feminino, para levar mais mulheres para o trabalho formal, de fato que essa lei as alcançasse, Como é que fica, ao seu ver, então, gente, avançando um pouquinho, essa questão do cargo de chefia? Você acredita que mais mulheres em cargo de chefia, elas podem ter um olhar mais atento para essa questão da diferença salarial na iniciativa privada e também para esse lugar da mulher no comando? Eu acho que a mulher, seja na iniciativa privada quanto no serviço público, ela traz novas experiências, novas perspectivas,
E isso agrega tanto para a empresa como para a administração pública federal. A gente tem, no caso das empresas, a gente tem diversos estudos que mostram que as empresas que ampliaram a sua diversidade, seja de gênero ou de raça, tiveram lucros maiores, se tornaram mais rentáveis. Então, eu acredito que uma maior diversidade, seja no setor privado, seja no setor público, é uma coisa positiva. No caso do Estado, a gente também tem estudos que mostram, né, que uma maior diversidade de gênero e raça contribui para a maior efetividade das políticas públicas, porque você traz, né, as experiências desses grupos sociais para dentro do Estado, lança olhares para a política pública, ver lacunas nessas políticas públicas e tem a chance de corrigi-las. Agora, vocês surgiram, quer dizer, esse grupo surgiu, hoje vocês estão mapeando um pouco a presença das mulheres nos cargos de comando no serviço público, mas vocês surgiram com a intenção de mostrar que as mulheres têm a oferecer, a contribuir na questão da definição do orçamento. Por que vocês começaram por essa questão do orçamento? Isso vem de uma percepção, inclusive, uma percepção do próprio movimento de mulheres e movimento feminista no país. Já tem alguns anos que o movimento percebe com muita clareza que se a gente não participar da discussão sobre a alocação de recursos dentro do orçamento, a gente não vai conseguir, de fato, avançar na implementação dos direitos, né, que foram conquistados pelas mulheres na Constituição Federal de 88. Então, a percepção, né, das mulheres que fazem parte da iniciativa do Elas no Orçamento é que a gente realmente precisa ocupar o espaço das finanças públicas, porque é um espaço estratégico, né? É por lá que toda a ação de governo passa, né? Toda a decisão sobre a ação de governo passa. A gente vê o que o governo realmente está disposto a fazer quando ele coloca no orçamento, né? Exatamente, é no orçamento que os compromissos ganham efetividade. Agora, tem a parte de definir no orçamento e tem a parte de executar, né? Porque não adianta estar lá bonitinho se for contingenciado, se for cortado no meio do caminho. Vocês conseguem mapear isso também? Então, a gente acompanha, né, a execução do orçamento e realmente no caso das despesas com política para as mulheres, a gente tem esse problema no orçamento porque realmente são políticas que costumam sofrer historicamente com o contingenciamento. Essa é uma questão que ainda precisa ser melhor trabalhada. Porque tem a ver também com a forma como as nossas regras fiscais e as nossas despesas no orçamento estão organizadas, mas é certamente um ponto de acompanhamento por parte da iniciativa Elas no Orçamento. Vamos pular um pouquinho para essa questão dos cargos de chefia, que é o trabalho mais recente de vocês. Vocês estão mapeando, e aí eu vou fazer um intervalo aqui, pedir uma pausa para a Bruna colocar no nosso telão, que é a nossa diretora de gravação, colocar no telão um levantamento que a gente fez, transformou em um gráfico aqui a partir do levantamento de vocês, né? O Elas no Orçamento é a nossa fonte. A gente tem aqui Mulheres no Comando na Esplanada. Esse é um levantamento de fevereiro, né? São os últimos dados de fevereiro, que a gente tem FCE/CCE, explicando para o nosso telespectador, essa sigla significa os cargos de comando em seus diversos níveis, né? Desde a chefia de departamento, a diretorias, as secretarias. Isso. Né? E a partir de 1.10, que é a definição dessa chefia, a gente tinha em fevereiro, no fim de fevereiro, quando foi feito o levantamento, quase 31% já estavam ocupados por mulheres, 35,6% ocupados por homem e ainda 33,5% vagos. A gente já vê aqui uma menor quantidade de mulheres em cargos de chefia, pegando o geral no Poder Executivo, que é a Esplanada, né? Vocês acham que vai ser possível ter uma distribuição ao final igualitária? Então, a gente espera e tem feito todo o movimento para que isso aconteça. Nesse momento, a gente tem assim, muita sorte de ter pessoas sensíveis ao tema, né, no governo, e eu acho que tem grandes possibilidades, inclusive porque a gente que está, né, no governo federal nesse momento, a gente tem visto circular em várias listas, né, de mulheres e pessoas negras, de forma que normalmente a justificativa que se dá para que, eu não coloquei as mulheres ou as pessoas negras em determinada vaga porque eu não tenho conhecimento de mulheres e pessoas negras
capacitadas, então esse problema também já está sendo tratado. O Elas no Orçamento, inclusive, entregou, né, várias listas, tem uma lista pública, né, que está nas redes sociais, em que a gente tem o contato de várias mulheres nos diferentes níveis, né, tanto federal, estadual e municipal, que estariam capacitadas a ocuparem essas vagas. Então, assim, a não tem mais a desculpa de não sei quem indicar, né? Exatamente, a oportunidade está dada. A gente espera que ela seja aproveitada. E vocês acham que esse contingente aqui vai estar resolvido ainda nesse primeiro semestre? De todas as nomeações serem feitas, acredito que sim. Acredito que todas as nomeações devem estar feitas no primeiro semestre. Agora, a gente pegou aqui esse dado de FCE, vamos pegar sua primeira sigla, FCE, a partir de 1,10, a gente tem aí do mais baixo cargo de chefia, né? Aquela chefia de departamento, nem de departamento, de seção, não é o equivalente assim? Até secretarias? É uma chefia média, né? 1,10 é um nível de coordenação, que é considerado cargos de médio escalão, e até os níveis mais elevados, que seria o de secretário. Agora, um dado que vocês colocaram que me chamou a atenção, e aí eu vou pedir à Bruna para a gente trocar essa arte, porque aí a outra já vai para aqueles cargos mais amplos, e eu achei bastante interessante. Quando a gente chega nos cargos mais altos, aí o número, a diferença se distancia muito. A gente tem menos de 19% dos cargos já definidos ocupados por mulheres e 32% por homens. Por que nos cargos mais altos aí subiu ainda mais a diferença? Aumentou a diferença entre homens e mulheres? Então, essa é uma característica, né, não só do serviço público, como das organizações da iniciativa privada. As mulheres vão bem até o médio escalão. A partir do médio escalão, elas têm muita dificuldade em ascender, né? A literatura da área de trabalho e gênero costuma chamar isso de teto de vidro. Esse teto de vidro, essa metáfora, é justamente para mostrar que são barreiras artificiais, mas que elas não estão explícitas, mas elas impedem, elas são fortes o suficiente para impedir a ascensão das mulheres dentro das organizações, sejam elas privadas ou públicas. Sim, na prática, como é que esse teto de vidro é colocado? Quais são as desculpas, aí, bem aspiados, os argumentos, né, utilizados para que as mulheres não cheguem nesses quadros superiores mesmo? Então, a gente tem desde o fato de que as pessoas que fazem a indicação para a ocupação dos cargos são homens, e os homens socializam com outros homens, né? Então, eles têm pouco conhecimento realmente de mulheres que possam ocupar aquelas funções. Então, no momento da indicação, ocorre deles pensarem em outros homens e não em colegas mulheres, né, para ocuparem a vaga. Tem também a questão da maternidade, porque já se parte do pressuposto de que, como as mulheres, né, têm o papel de mãe, e você tem que, né, na nossa sociedade, as mulheres são as principais responsáveis pelo cuidado, tem-se a percepção, não vou convidar ela para um cargo mais alto, porque é um cargo que exige uma carga de trabalho maior, né, muitas horas de trabalho, e ela não vai conseguir conciliar isso com a vida doméstica, com a maternidade. Então, geralmente são esses os argumentos, e acontece também de como as mulheres não conseguem ocupar cargos, elas não reúnem a experiência necessária para poder, por exemplo, participar de processos seletivos. Então, elas ficam piores ranqueadas, muitas vezes, em processos seletivos, porque elas não têm experiência em ocupação de cargo. Então, é um ciclo alimentando, um ciclo de exclusão alimentando o outro. O que é interessante porque a gente tem, interessante no sentido negativo, porque a gente tem, se você pegar nas universidades, o público maior de mulheres, né? As mulheres terminam em maior número o ensino superior, mas aí quando vão para a vida profissional, elas não chegam em igual número lá no topo das carreiras, né? Agora, o que você acredita que pode ser feito tanto para as mulheres chegarem mais no topo da carreira, e aí a gente pode falar talvez de serviço público, pode ser feito no serviço público para que isso aconteça? Você acha que, porque você falou que está num momento propício, onde você tem um poder executivo disposto a
aumentar, né, implementar essa igualdade entre homens e mulheres. Você acha que é necessário colocar isso em alguma legislação específica, que cargos de chefia devem ser ocupados de forma igualitária? O que você acha que deve ser feito? Eu acho que precisa, sim, de uma política afirmativa para gênero e raça na ocupação de cargos. Eu acho também que a gente precisa... Tem um outro problema que aparece muito na área econômica do governo, que é o fato de você realmente ter uma participação menor de mulheres nas carreiras da área econômica, né? Então, a gente precisa criar incentivos para que as mulheres se interessem, né, em participar dos concursos públicos. Então, eu acho que todas essas iniciativas, tanto de maior entrada de mulheres nas carreiras da área econômica, como também a questão da política afirmativa para a ocupação de cargos, são ferramentas que eu penso que são importantes. Agora, você falou de uma questão da maternidade, né? E a gente vive num momento que, de fato, as mulheres estão reduzindo a sua quantidade de filhos até por conta do apoio. E se a gente pensar, algumas têm apoio familiar. Mas quem não tem o apoio familiar, as mães, as avós, né, em geral, ajudam a cuidar. O que pode ser feito? A questão de creches, por exemplo, mudança de horário de creches, o que pode ser feito para realmente apoiar, que o Estado apoie a mulher a se desenvolver profissionalmente, mas, ao mesmo tempo, manter a maternidade? Então, essa questão do cuidado é uma questão que, inclusive, também está na agenda do governo. Foram criadas diversas estruturas nos diferentes ministérios para lidar com essa questão do cuidado. A gente precisa repensar o cuidado na nossa sociedade, né? Todos nós precisamos de cuidado, somos demandantes de cuidado. No entanto, essa questão do cuidado é vista como uma responsabilidade exclusivamente das mulheres. A gente precisa mudar essa cultura. Essa é uma primeira questão. Então, os homens precisam se reconhecer como responsáveis também por ofertar cuidado, e a gente precisa que o Estado também assuma o seu papel nesse cuidado. Então, a gente precisa, de fato, fazer com que as creches, né, as creches públicas sejam construídas. Hoje, a gente ainda tem uma grande quantidade de crianças de 0 a 3 anos que não são atendidas. As estatísticas da área de trabalho que são levantadas pelo IBGE mostram que uma parte importante das mulheres deixam de trabalhar, né, porque não tem com quem deixar os seus filhos. Se a gente pensar também que as mulheres são muito mal remuneradas, né, em geral, elas também não têm condições de pagar por uma creche particular, porque às vezes não compensa o salário que ela vai ganhar fora de casa. Vai ser todo gasto, né, no pagamento da creche. Então, é realmente necessário uma política pública, né, de construção de creches, de escolas em tempo integral, de modo que as mulheres possam estar livres, né, para poder ocuparem vagas no mercado de trabalho. Quando você falou lá atrás que os cargos hoje de chefia são em maioria ocupados por homens, que os homens socializam com homens e que também tem essa mentalidade de que ela é mãe, ela vai ter que deixar o posto de trabalho em algum momento para cuidar dos filhos. Como é que você acha que é possível a gente mudar essa mentalidade e também uma jornada de trabalho diferente, se a gente pensar em equilibrar a família e o trabalho? Porque a gente já tem alguns países, a Inglaterra mesmo está numa experiência enorme, por exemplo, de jornada de trabalho de 4 dias, na iniciativa privada, não é nem no serviço público. Uhum. Então, parte dessa redistribuição do trabalho de cuidado envolve esse tipo de discussão, porque a gente só tem essas jornadas extensas de trabalho por conta do modelo de divisão sexual do trabalho que existe hoje na nossa sociedade, em que você tem as mulheres no trabalho doméstico, o trabalho reprodutivo de cuidado, e os homens na esfera pública no trabalho produtivo. Então, como os homens sabem que todo o trabalho reprodutivo, inclusive de cuidado com ele, né, da alimentação dele está pronta, da casa dele está limpa, das roupas dele estarem limpas, está sendo feita pela mulher, então isso permite que ele se dedique longas horas, né, de trabalho no espaço produtivo. À medida que a gente for avançando nessa redistribuição do trabalho reprodutivo, do trabalho de cuidado entre homens e mulheres, vai ficar claro que não é possível mais que um se dedique tanto
ao trabalho produtivo. A gente vai ter que rever isso em termos sociais. A nossa sociedade vai ter que equilibrar as duas coisas, né? Tanto o trabalho produtivo quanto o trabalho reprodutivo. Agora, como você acredita que isso pode acontecer numa sociedade onde hoje você tem a maior parte da população que é ocupada, ela está ocupada em atividades informais? Esse é um grande desafio, né? A gente vai ter que avançar nessa questão do trabalho formal. O Brasil, historicamente, tem uma grande parcela da população ocupada, né, na informalidade. Sempre foi um desafio brasileiro, mas eu acredito que a gente precisa avançar nesse sentido para que, de fato, a gente consiga fazer uma redistribuição do trabalho de cuidado com maior qualidade. Quando a gente fala... se falou em alguns momentos, né? A gente tem hoje a volta do Bolsa Família, mas existe um projeto que foi aprovado aqui no Congresso, na Câmara e no Senado, que é o projeto de renda mínima, né, de autoria do ex-senador Eduardo Suplicy, e que nunca foi colocado em prática. Você acredita que esse projeto de renda mínima, ele pode ser importante principalmente para as mulheres? Eu acho que ele pode ser importante porque ele garante uma autonomia, né, econômica para as mulheres, mas ele não resolve essa questão dessa redistribuição do trabalho de cuidado, né? Porque você pode... continua-se com a ideia de que as mulheres são as únicas responsáveis por cuidar, né? E eu acho que, então, resolve uma parte, como foi no caso, por exemplo, do Bolsa Família, né? Você dá autonomia para as mulheres, uma autonomia econômica, mas você continua colocando ela como responsável pelo bem-estar da família, como única responsável pelo bem-estar da família. Eu acho que esse não é uma carga justa, uma distribuição justa de trabalho, né? Então, a gente precisa, mesmo no caso desses benefícios, a gente precisa avançar na discussão. Você tem uma ideia, dentro do serviço público, embora a gente tenha concurso, portanto, a pessoa pode entrar homens ou mulheres para o mesmo cargo, mas existe ainda essa diferença, embora não formal, mas na prática existe diferença de salários? Existe uma diferença salarial na administração pública federal, os dados estatísticos de pessoal que a gente tem disponível mostram isso, e essa diferença se dá principalmente pelo fato de que as mulheres ocupam carreiras na área social e que essas carreiras são pior remuneradas do que outras carreiras. Então, assim... Você pode dar um exemplo para a gente? Então, você tem, por exemplo, que hoje a maior parte das carreiras que são consideradas carreiras de elite, né, do Serviço Público Federal, são carreiras que são masculinizadas, né? A maior parte dos participantes são homens, essas carreiras estão muito na área econômica, e as carreiras da área social, que são carreiras com maior participação das mulheres, são carreiras que ganham menos. Então, quando você vê, né, no caso, pega o conjunto dos servidores públicos federais e coloca salários de homens e mulheres, você vai ver que as mulheres ganham menos do que os homens porque elas estão em carreiras que não são muito valorizadas do ponto de vista da remuneração. E aí a gente está falando de professores, de profissionais da área de educação e talvez de saúde? Exatamente. As mulheres estão especialmente na área social do Estado, que é a área que mais se aproxima desse trabalho de cuidado. Então, as mulheres são principalmente assistentes sociais, professoras, médicas, né, enfermeiras. Você, como uma mulher que está, digamos que não ainda no topo, mas já do meio para cima, né? Como é que foi para você chegar, fala um pouquinho da sua experiência, chegar nesse topo sendo também mãe? Então, eu só agora, aos quase 20 anos de carreira, né, consegui quebrar o teto de vidro. No Serviço Público Federal, o teto de vidro está naquele nível do FCE 1.10, que é o nível da coordenação. Então, demorou 20 anos para eu conseguir passar do teto de vidro. Estou tendo essa oportunidade agora e essa oportunidade está muito ligada ao fato de estar se fazendo essa discussão sobre igualdade, né, sobre promoção da equidade de gênero. Você acredita que uma legislação agora pode resolver essa questão? Uma nova legislação? Eu acho que resolve, mas com as limitações que a gente já comentou, porque, infelizmente, né, como boa parte das mulheres ainda está no mercado informal, essa legislação não alcança a todas.
Elaine, eu quero agradecer muito a sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu acho que a gente pode ter um trabalho aí, não é? Para até mostrar um pouquinho para as mulheres como é que elas podem avançar nesse processo. Obrigada, eu agradeço. Bom, boa sorte para você e eu agradeço também a você, telespectador que nos acompanhou até aqui. Você pode rever ou recomendar esse programa para os seus amigos no site senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Até a próxima Agenda Econômica.